E aí, galera do Além do Jogo TV, hoje nós temos nosso assunto semanal, com um tema um pouco polêmico, um pouco muito polêmico, né, para essa rodada que aconteceu essas duas últimas rodadas, que é o nosso queridíssimo VAR, certo? Então, tem aqui nossa companhia de hoje, Guilherme Mazaia, para nos acompanhar, e aqui nos meus companheiros, Léo, Wellington, Phillips e Denis, certo? Os dois juntos também. Bom, Léo, o que você tem a dizer sobre o VAR? Você que é um santista da galera que acompanha de perto a problemática em cima disso, né? Quando começou a polêmica ali, né? O que você tem a acrescentar para a gente nesse tema? Bom, queria dar um salve aí pra galera, beleza, galera, tranquilo? Bom, primeiramente, como santista que eu sou, eu acho que o VAR não funciona. Alguns aspectos ele é bom. Eu concordo com o uso do VAR, mas não com a dependência dele, tá? Principalmente o meu time, ele foi muito crucificado, muito prejudicado pelo VAR, tá? Nesses jogos finais que teve. Nós estamos gravando no exato momento que o Santos jogou contra o Ceará e ganhou de 1-0. Mas os dois pontos que eu tô falando no jogo contra o Palmeiras, ele achou um pênalti que, modéstia à parte, eu não gostei, que achou um pênalti do Alisson, que foi uma mão do Alisson que ele tirou, mas mesmo assim a bola não ia pro gol, não era uma chance clara de gol, não era. A bola ia bater no outro jogador, mas mesmo assim o VAR interferiu e deu o pênalti pro Santos. Contra o Flamengo, ele demorou demais. Ele foi incisivo, sim, nos dois lances. No lance do cruzamento pro Raniel e no impedimento, no outro impedimento do Jobson. Ele, sim, foi incisivo, mas ele demorou muito. Isso prejudicou muito o andamento do jogo. Não estou falando que ele é culpado pelo o Santos ter tomado o gol, mas pela resposta do Santos, ele é culpado, sim. O VAR, ele demora muito. O juiz, ele fica muito acomodado com o VAR. Muitos clubes foram prejudicados, muitos clubes, nós torcedores torcedores do canal aqui, todos os times aqui foram prejudicados pelo VAR. Tá? Eu só queria pontuar aqui, o VAR, sim, ele é importante, mas ele não é dependente, tá? Ele é um sistema de ajuda, ele não é um sistema para arbitragem e o árbitro ajudar o VAR, tá bom? É isso, Gustavo. Certíssimo, certíssimo. O Wellington quer comentar um pouco sobre? Eu concordo com o uso do VAR e desaprovo a demora do VAR. Concordo que, por exemplo, como o Léo falou, Flamengo e Santos é pênalti ali por centímetros, por milímetros às vezes da frente, mas foi marcado corretamente, mas a demora que causa, o transtorno em si da partida que causa, os jogadores ficam nervosos, aí tendem a fazer mais faltas, aí tendem a se provocar mais. Então, o entorno do VAR é apavorante, é a palavra para se dizer. Demora muito, demora muito. Eu concordo com o VAR, que tem que se usar VAR, que às vezes a olho nu você não consegue enxergar alguns lances, como tem, porque são humanos. Mesmo que eles sejam profissionais, árbitros assistentes, eles são seres humanos, estão propícios a errar, como todos nós. E o VAR chegou para auxiliar nesses erros que não sejam cometidos de forma tão grave, né? Mas a demora que o VAR analisa um lance, do jeito que ele demora, que não chama o árbitro para ver o lance, é complicado. Às vezes até é triste dizer isso, mas não é um simples momento onde você paralisa o jogo por 4, 5 minutos para ver um lance e acrescenta isso nos minutos finais. Não é. Às vezes a partida está pegando fogo, às vezes tá um Flamengo e Santos, por exemplo, o Santos correndo atrás do placar, buscou 1-0, aí teve um gol anulado, depois foi e fez o gol novamente, o 1-0, aí teve o gol anulado, aí demora que em si se tornou, aí logo depois que o Flamengo fez o gol, entendeu? É um sistema que não funciona, não entendo o porquê. Se é o mesmo sistema que funciona na Premier League, por que não vai funcionar no Brasil? O Leonardo Gaciba, que é o árbitro geral, assim, né? Ele que é o presidente geral do Conselho da Arbitragem, já disse em algumas vezes que o VAR tende a melhorar, tende a crescer, mas a gente já ouve isso há anos e não funciona, e não progride. Só está retrocedendo, sabe? É muito complicado o VAR. Eu aprovo sim,
como eu disse, o uso do VAR, tem que se usar o VAR, porque às vezes por um erro você é eliminado de um campeonato, por um erro você perde um campeonato, e às vezes o clube se reestrutura, às vezes em apenas um campeonato. Como acontecem erros grotescos na Copa do Brasil, porque na primeira, segunda, terceira e quarta fase não existe VAR, então são lances que duvidosos, que às vezes é um prêmio de 2, 3 milhões, que ajudam um time de Série D, Série C, e é desfeito um planejamento total por causa de um erro que poderia ser concebido se tivesse sendo utilizado o VAR. Então, aprovo sim o uso do VAR, mas desaprovo a demora do VAR. É muito complicado, como você falou. Denis, você quer concordar também? Bom, na minha opinião, primeiramente, eu acho que a tecnologia no mundo de hoje é essencial no esporte, em qualquer esporte. Então, os caras quererem implementar o VAR, a tecnologia de linha do gol, é essencial, porque tem erros, como o Wellington disse, que os seres humanos, como nós, os juízes, os árbitros, vão cometer. Não tem jeito. E a tecnologia está aí, em teoria, não é o que acontece, mas em teoria, está aí para que os erros sejam diminuídos o máximo que pode. Mas, assim, no Brasil, assim como muita coisa que acontece, as coisas não são organizadas da maneira correta, não tem o planejamento e os profissionais não estão capacitados perfeitamente para poder usar da ferramenta. Então, eu acho que é um problema muito maior do que simplesmente ficar analisando o desempenho dos árbitros em relação ao VAR. Eu acho que falta muita organização, falta muito de você explicar exatamente, ter uma aprovação sei lá, um curso assim, você mostra para os árbitros como funciona o VAR, eles têm que ter as pessoas que aprovam ou desaprovam o entendimento dos árbitros para usar o VAR ou não, um sistema de qualidade mesmo dos juízes para poderem fazer da melhor forma possível. E, como eu disse, é uma coisa que realmente, na minha opinião, é essencial, mas o problema tá na organização e no planejamento, assim, no sistema de qualidade, porque é algo que vem para ajudar e hoje em dia está tendo mais crítica do que elogios ao VAR, que na Copa de 2010, por exemplo, teve um gol da Inglaterra do Lampard, que foi gol, a bola passou da linha e uma seleção numa Copa do Mundo, que é um evento que ocorre de 4 em 4 anos, foi prejudicada por causa de um erro de arbitragem, um erro do ser humano. Então, se a tecnologia é implementada da forma correta, esse tipo de erro que é crucial de uma seleção que se prepara 4 anos para jogar uma Copa do Mundo, e aí, por causa do ser humano que é passível de erro, acaba prejudicando um trabalho assim, de muito, muito empenho, muito esforço. E a tecnologia está aí para isso, né? Para diminuir os erros, mas tem que realmente ser melhor organizado e o padrão de qualidade melhor definido. E, Gustavo, só pegando um freelance aqui rapidinho, só perguntando até para o Denis, teve um Palmeiras e Corinthians, não teve recentemente, não, uns anos atrás, que não era usada a tecnologia do VAR, que o Gabriel, o volante do Corinthians, chegou a ser expulso incorretamente, né? Não sei se você lembra disso. Teve um lance, se eu não me engano, que foi um outro volante na época do Corinthians, que eu não lembro quem foi. Ele fez a falta e o Até árbitro, teve aquela brincadeira não lembro que um quem, foi na ele coletiva com a camiseta do outro. incorretamente o Gabriel, que é o volante atual do Corinthians hoje. Algum de vocês sabe melhor, refresca melhor a minha memória? Lembra, Felipe? Eu lembro. Era o Maicon, né, que tava no lance, o Gabriel... Aliás, o Gabriel tinha acabado de ir do Palmeiras pro Corinthians, e ele tinha acabado de tomar um cartão amarelo, o Maicon fez uma falta, e o juiz deu segundo amarelo pro Gabriel achando que era ele. E aí é isso que o Wellington falou mesmo, não tinha tecnologia, o cara cometeu um erro absurdo ali, e ficou por isso mesmo. Então, o VAR, eu aprovo o VAR para que ele seja usado nesse sentido, porque são muitos jogadores, às vezes até... Imagina também você trabalhar sob pressão num estádio com 40 mil pessoas, no Palmeiras e Corinthians, que é um dos maiores clássicos do Brasil e do mundo. E como o Denis falou também, eu acho que tem que se mudar também a regra. Porque a maioria dos lances que geram dúvidas para o entendimento nosso, entendimento do telespectador e para o entendimento até dos jogadores, são lances de interpretação. E cada um interpreta do modo que quiser.
correto? Então são lances que deveriam ou não é. Não tem esse lance de interpretação. Cada um interpreta de um modo, entendeu? Tem vários lances que ocorre aí, por exemplo, Santos e Flamengo, ao quanto cada um pega a sua interpretação. Para alguns acham que o Santos foi roubado, para outros, que nem eu acho que o VAR funcionou bem, mas demorou, para outros não funcionou, porque são interpretações diferentes. E nisso você no futebol você não tem que ter. Ou é pênalti ou não é. Entendeu? Não tem que ter essa de interpretação, porque cada árbitro pensa de um modo. Fê, você quer... Para finalizar, eu posso dar a minha opinião aqui também sobre o VAR? Não, primeiro. Segue o... Pode, mano. Tô zoando. Bom, então, eu acompanho futebol também desde pequeno. É sempre um passatempo, né? Mais até que um passatempo, né? Mas é muito legal estar ali, eu pelo menos junto com meu pai, com meu irmão, e sempre gostei de assistir futebol, isso desde pequeno. Com a implementação do VAR, eu acho que tem pontos vantajosos e desvantajosos. Qual que é a desvantagem, na minha opinião? A gente sempre gostou do futebol como um esporte dinâmico, né? Tipo, efervescência o tempo inteiro. Errou, beleza, continua. Fez gol, parecia que estava errado ali o gol, estava impedido, não sei o quê, beleza, mas foi gol, segue o jogo, o time corre atrás. Então, eu acho que o VAR, ele meio que quebra, né? Esse ritmo que a gente gosta de ver no futebol. Quebra ali, né? Aquela rapidez, a dinâmica do jogo mesmo, né? Ele esfria o jogo, porque acontece um lance lá e todo mundo fala, para o jogo aí. Aí o jogo fica 1, 2, 3 minutos parado e você lá, vendo, lá, falando, caramba, né? Esse é um ponto desvantajoso, né? Por outro lado, a gente tem que considerar também, que é exatamente o que o Wellington falou, que erros humanos são cometidos, né? E às vezes não tem como evitar. E como o Denis também falou, não só no futebol, mas no mundo geral como um todo, a tecnologia vem adentrando o mundo do ser humano, né? Isso em todos os ramos, não é só no futebol. Portanto, na minha opinião, o VAR é uma ferramenta, né? E como toda ferramenta, ela tem que ser usada corretamente. Portanto, eu acho que todo mundo concordou isso, né? Os três já falaram. Todos apresentaram críticas ao VAR. Porém, todos admitiram que ele é uma ferramenta útil. Então, eu não acho que é uma discussão sobre a necessidade do VAR, e sim pelo uso dele, né? Se a gente começar a conseguir formas de utilizar ele corretamente, mais dinamicamente, mais corretamente, enfim, é uma ferramenta que acho que nem caberia discussão, né? Se é necessária ou se não. Porque erros acontecem e o VAR está ali justamente para suprir uma deficiência que causaria uma injustiça. Essa injustiça às vezes poderia acabar com a carreira de jogadores, acabar com times, prejuízos financeiros, enfim. Então, acho que essa é a minha opinião. Não discutir sobre a necessidade do VAR, e sim procurar formas de como a gente pode usar melhor eles, né? Fazer um uso mais rápido ali. Se tem um lance duvidoso, já chama o VAR direto, não espera o jogo rolar e o árbitro fica lá meio confuso, sem saber o que fazer, tipo, esperando lá, e aí, tal, não sei o quê. Chama o VAR logo, ou então não chama o VAR, deixa o jogo rolar, né? Então é mais ou menos por aí. O uso da ferramenta, né? E não a necessidade dela. Se você for construir um prédio com uma parafusadeira, não vai dar certo, né? Mas se você for pregar um parafuso na madeira, perfeito, sem discussão. Agora voltando um pouco mais do meu ponto de vista, acho que é um problema de implementação. A gente tem uma ferramenta boa, a gente tem um cenário bom para essa ferramenta ser colocada, mas o jeito que ela foi colocada, assim, que acho que virou um padrão da FIFA, utilizar o VAR. Então, todos os pequenos campeonatos começaram a assumir isso para eles, vamos colocar o VAR. E o Brasil totalmente despreparado, né? Já achei, assim, a necessidade do VAR veio com a primeira tecnologia, que foi o seguinte: a gente tem muito mais precisão nas coisas agora. Um jogo de 1970, a gente não sabia se era impedimento ou não, assim, só olhando na TV, tá ligado? Tipo, as coisas eram um pouco
mais imprecisas pela qualidade da transmissão dos dados. Agora a gente tem TV digital, assim, a pessoa tem acesso a um conteúdo de qualidade, um vídeo de qualidade em casa e as coisas são muito processadas em tempo real. A televisão consegue jogar pra gente uma fidedignidade da coisa que você consegue ver em casa, que tipo, nossa, isso não foi um pênalti. Ou você pode ver, tipo, caraca, isso foi um pênalti. E bate aquela revolta, fala assim, caraca, a gente viu claramente que foi um pênalti, o juiz não viu, o juiz tá ali, tá na frente e não viu. Acho que o VAR vem para suprir essa nossa necessidade de ter uma coisa resolvida ali na hora. Só que essa questão tem que ser resolvida na hora. Acho que o VAR tá pecando nessa coisa, assim, cara. Exatamente. Tu complementou tudo, Gustavo, porque é só a gente relembrar, se não me engano, a Copa de 1986, final entre a Argentina e a Alemanha, que é o famoso gol mão de Deus, né? Gol do Maradona com gol de mão. Uhum. Se eu sou um argentino, eu não me vanglorio por ter ganhado uma Copa do Mundo com gol de mão. Sim. É absurdo. Imagina quanto que os jogadores até hoje da Alemanha não sofrem por ter perdido e com um gol de mão ainda, sem mérito algum da Argentina, sabe? Um meio de trapaça, se podemos se dizer, ali do Maradona, mas que na época não tinha essa tecnologia que tem hoje. E se a gente também relembrar um pouco mais na frente, agora em 2014 teve a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, que o goleiro Felipe até saiu dizendo que roubar é mais gostoso, onde o Flamengo fez o gol nos acréscimos. Um gol do Márcio Araújo, onde realmente o Márcio Araújo e o Nixon, na época, jogadores que dividiram o lance ali, fizeram um gol de empate em cima do Vasco, onde o Flamengo foi campeão carioca, e os jogadores completamente impedidos. Então não tem mérito ganhar por algo onde você não fez esforço algum. Já dizia o saudoso Tele Santana, né? Eu não quero ter mérito por algo onde eu não fiz nada. Então o VAR é uma ferramenta muito boa, que é muito útil, mas tem que saber utilizá-la. E outra coisa, né? Acho que essa má utilização do VAR joga a pressão toda pro árbitro, né? Que era justamente o que ele estava tentando evitar. Então, tipo, o VAR tá ali para suprir um erro do árbitro e acaba tudo caindo nas costas dele, os caras falando, pelo amor de Deus, ele viu esse vídeo e ainda deu errado, não sei o que. Era justamente uma ferramenta para aliviar esse peso, né? Eu tava vendo uma reportagem esse dia onde mais ou menos diz que os jogadores em si, eles pegaram lances baseados nas partidas, onde os jogadores eles não ficam teoricamente bravos pela marcação, porque é uma coisa onde você puxa um zoom, puxa uma câmera e você vê. Eles ficam revoltados com a demora. Foi agora Santos e Flamengo, se eu não me engano, o Luan Pérez disse, você tá parando muito o jogo. Qualquer coisa você vai no VAR. Qualquer parada você vai no VAR. Então isso é o jogador próprio dizendo, entendeu? Então eles entendem que sim, às vezes, na maioria das vezes, é marcado de forma correta, mas eles não aprovam a demora do VAR. E se for parar pra pensar, não faz sentido, porque ali no meio do jogo, no vamos ver mesmo, no rally rola, aconteceu uma coisa, o juiz já tá lá, já separa, opa, parou aqui, já tem um amarelo aqui, mano, coisa de 7 segundos, 10 segundos, já tem uma falta definida, já tá marcando o chão onde vai chutar. E por que no VAR, que ele tem um vídeo ali que ele pode, ver a jogada de um outro ângulo, ele demora 15 minutos, sabe? Acho que... E essa pausa demorada, ele acaba esfriando o ânimo de todo mundo, né? Da torcida e dos jogadores. Porque não sei, quem já jogou futebol sabe que parar 2, 3 minutos num jogo acirrado faz falta, você esfria, você não volta do mesmo jeito. E outra torcida lá vendo de casa o negócio 2, 3, 5, 10 minutos parado já desanima, entendeu? Então é o melhor uso da ferramenta mesmo, né? Acho que é o uso assim, né? Quer finalizar o tema, Felps? Não, nossos companheiros aqui falaram muito bem, né? Principalmente o nosso maninho Mazaia é brilhante nos comentários. E, não, só para finalizar, eu tenho 2 pontos. Primeiro, só concordar com todo mundo que a minha crítica não é o VAR, é a utilização dele, claro. Porque, assim, até que o Denis até tinha falado, a tecnologia é inevitável no futebol, tem que ter. A gente tem que
a gente tem que minimizar os erros. E o VAR é necessário. Mas para mim, 2 pontos, que no Brasil principalmente eu consigo identificar que para mim estão sendo muito negativos. Primeiro, a falta de transparência do VAR. Então, por exemplo, a gente teve aí recentemente lances de impedimento, o do Santos contra o Flamengo, e um bem polêmico do Atlético Mineiro, do São Paulo contra o Atlético Mineiro. 2 lances que, assim, milímetros. Então, por exemplo, o lance do Santos e Flamengo, o juiz ficou ali 6, 7 minutos até conseguir decidir. Aí a transmissão mostra a imagem. Mesmo que você fale, é muito pouco, mas ele dá uma explicação, ele mostra a imagem do impedimento. Agora, por exemplo, no Atlético Mineiro e São Paulo, eu estava assistindo o jogo, o juiz, o VAR confirmou o impedimento que o Bandeirinha tinha dado do Luciano, no gol do Luciano. Eu assistindo o jogo todo, duvidei que tivesse impedido, fiquei esperando a imagem do VAR, né? E não apareceu. A transmissão não mostrou, o VAR não liberou a imagem de como que aquele gol foi anulado por impedimento. Então, assim, qual que é a transparência que eles mostram, né? Que eles passam isso? Você vai assistir uma Premier League, o cara que vai vai analisar um lance de impedimento, ele vai utilizando ali o software ali do VAR, junto, mostra no telão do estádio e mostra na televisão para quem está assistindo em casa. Mostra ao vivo. Tempo real, o cara vendo se está impedido ou não. Então, essa transparência que para mim falta muito no VAR do Brasil. E mais uma coisa que eu acho no VAR que no Brasil está sendo muito mal feita, como todo mundo já disse, é a demora, né? A demora. Então, assim, eles dizem que o lema do VAR é mínima interferência, máximo benefício. Então, a interferência do VAR no Brasil está sendo gigantesca no jogo. O juiz fica 5, 6, 7, 10 minutos no mesmo lance e não resolve e fica sem resolver. O juiz vai lá, fica com a mãozinha no ouvido, 5 minutos, e aí que ele vai para a televisão decidir o que ele vai fazer. Como o Mazaia disse, tem um lance duvidoso, chama o cara logo, vai para a televisão, resolve em 1 minuto, já era. Sabe? E outra coisa que me irrita muito nessa interferência tão grande que tem no Brasil é que, assim, o cara que decide o que acontece em campo, o VAR está ali para auxiliar, né, para ajudar. Quem que decide o que acontece em campo? O juiz de campo, né? Então, o que o VAR tem que fazer? Ele tem que chamar em lance claro, pênalti, bola que bateu no braço, o impedimento que foi, o que não foi. O lance que não tem discussão, é ou não é. Agora, um monte de lance interpretativo que é da interpretação de quem que deve ser? Do juiz de campo. O juiz vê o lance correndo, toma uma decisão ali, deixa o lance seguir, dá falta. Ele que toma essa decisão. É o juiz de campo que tem que tomar essa decisão. Então, ele toma a decisão de deixar seguir, de parar o lance segue, acontece alguma coisa, acontece algum gol, aí o juiz que está lá no VAR chama ele para olhar na TV. Um lance que é interpretativo. Você dá ou você não dá. Você escolhe, se você que está apitando, você que tem um apito na mão, você fala, eu que decido esse lance aqui, se foi falta, se não foi, ou qualquer coisa do tipo. É o que acontece quando esses caras ficam chamando o juiz de campo para ver a televisão todas as vezes nesses lances. O lance que é interpretativo acaba virando interpretação de 2. Então, em vez de ter um juiz para decidir, acaba tendo um no campo e um lá em cima. E os dois ficam apitando o jogo. O cara que está lá em cima, ele é para auxiliar o cara que está no campo a apitar o jogo. Mas não, aí fazendo desse jeito, com toda essa interferência, acaba tendo 2 juízes apitando o mesmo jogo. E aí fica difícil. Cada um toma uma atitude e aí o jogo fica enrolado pra caramba. Mais enrolado ainda. Sim, é complicado, né? Porque acho que seria mais fácil, talvez, assim, botando um questionamento na mente da galera. Seguinte, já que você está colocando uma pessoa externa para julgar junto com o juiz de campo, por que não colocar, por exemplo, uma comissão que julgue? Você dá ali 1 minuto para a galera julgar, assiste o vídeo, aí 7 pessoas, 4 decidiram que era, 3 não era. Então 4 decidiram, então vai ser pênalti, por exemplo. Sabe? Já que está usando uma tecnologia externa, está usando o pessoal externo, está usando, beleza, vamos assistir a jogada numa minuciosidade maior, então vamos avaliar isso de uma maneira mais estatisticamente correta, sabe? E não colocar ambiguidade, assim, beleza, uma pessoa jogando aqui, outra pessoa jogando ali. Assim, é só mais um questionamento que acho que a gente pode fazer também de implementação de métodos, já que a gente está ainda dependendo de um fator humano ali, que é um juiz julgando a situação, que é ele que está ali para isso. E outra coisa também que eu queria frisar é no Brasil, onde os comentaristas, os repórteres, o pessoal que trabalha com futebol, tem a opinião muito forte no futebol.
E é isso que gera essa grande preocupação, esse grande dilema do VAR demorado. Porque, vamos dizer, se você analisa um lance de 7 minutos no VAR e depois já a Globo, o SBT, outra emissora vai analisar esse lance e pega uma falha do VAR, imagina o que isso vai causar no futebol brasileiro. Coisa que não acontece lá fora. O pessoal sabe, o pessoal dá opinião, mas não da forma tão criteriosa, tão massacrante, igual é o jornalismo esportivo no Brasil. O meu entendimento do jornalismo esportivo no Brasil é o seguinte: ele coloca um jogador, ele coloca um garoto de base, igual o Patrick de Paula, como promessa mundial em 2 semanas, mas também afunda um jogador em 2 semanas. Então é como se fosse... Você consegue entender o meio termo que eu quero dizer? Sim, parece que o pessoal que usa o VAR usa mais pensando na consequência que isso vai dar fora do jogo, né? Então, beleza, vamos demorar aqui 7 minutos, porque se eu tomar uma decisão errada utilizando o VAR, isso vai dar uma consequência muito grave para mim, fora lá, tipo assim, depois, na parada da imprensa, no pessoal que vai comentar, do que no próprio jogo, né? Do que isso vai influenciar diretamente no jogo. Bom, acho que tá bom por hoje, né? A gente falou bastante aqui. Acho que todo mundo exprimiu sua opinião de uma maneira clara e, tipo, esse é um tema que dá pra gente conversar mais ao longo do tempo. Vai ter muita coisa que eu acho que vai acontecer aí em cima disso ainda. Tem muito desdobramento em cima desse assunto. Bom, galera, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam o vídeo. Tem nossas redes sociais, nosso Instagram, a gente sempre posta conteúdo de qualidade lá. A gente divulga nossos vídeos que vão sair aqui, saem semanalmente. Bom, tamo junto, Além do Jogo TV. Caramba, moleque, batida. Da hora, vocês curtiram?